Então vamos lá para a próxima palestra de hoje. A palestra agora é com a Ingrid Iricena dos Santos. Ela é graduanda, está no 9º período de Ciências Biológicas na Univale. Ela foi estagiária na Oceans Research, na cidade de Mossel Bay, lá na África do Sul. E lá ela participou, né, de diversos projetos, trabalhando com tubarões e cetáceos, principalmente. E atualmente ela faz um estágio voluntário no Laboratório de Ecossistemas Aquáticos e Pesqueiros da Univale. Ela trabalha com monitoramento ambiental de ictiofauna no estuário do Rio Itajaí-Açu, e agora ela desenvolve pesquisas com foco na biologia e ecologia de elasmobrancas, né, tubarões e raias, que são comumente capturados pela pesca industrial. E, além disso, ela também é criadora do Projeto Tubarão e ela é membro do GEAS da Univale. Ingrid, a palavra é sua. Oi, Lari. Então, boa tarde, galera. Vou colocar aqui já para compartilhar a apresentação. Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí, beleza. Então, galera, boa tarde a todos. Acho que a maioria que se inscreveu nesse evento não me conhece. Alguns amigos meus, ainda bem que se inscreveram para me dar uma força, né? E, bom, hoje a gente vai falar sobre se é possível trabalhar com tubarões e raias na graduação. Tem muitas pessoas que chegam para mim no meu perfil pessoal ou no do Projeto Tubarão e perguntam como que eu fiz para trabalhar e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência e o que eu estou fazendo agora. Então, antes de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Ingrid, eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Como a Lari já falou, eu sou acadêmica do 9º período de Ciências Biológicas da Univale, trabalho no LEAP, né? E sou tesoureira e membro do GEAS da Univale. E criei o Projeto Tubarão. Mas por onde começar, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história e de como eu fiz para conseguir chegar no trabalho com tubarões e raias, né? O meu primeiro trabalho foi um trabalho voluntário, ainda no primeiro período da faculdade. Eu já entrei na faculdade deixando claro para todo mundo que eu queria trabalhar com tubarão e raia. Então, foi assim, deixei claro para todos os professores e já estava tentando ver se tinha alguém que pudesse me orientar futuramente e tudo mais. Então, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade de trabalho, por mais que fosse uma coisa rápida, né, foi o professor Ricardo Corbetta. Eu agradeço demais o Corbetta por essa oportunidade. Foi o primeiro contato assim que eu tive com crianças e fazendo educação ambiental dentro da faculdade. Então, a gente recebeu uma turma de uma escolinha do jardim de infância. Eles tinham em torno de 5, 6 anos, e eles foram no laboratório do professor, e lá a gente mostrou alguns exemplares de tubarões, de raias, a gente desenhou no quadro, a gente falou um pouquinho sobre eles, até porque o nome da turma era Turma Tubarão, então foi por isso que eles foram lá para conhecer esses animais. Depois, ao longo da faculdade, eu fui meio que me perdendo no meio das disciplinas, né? Reprovando em algumas, passando em outras, e nunca parecia que eu ia conseguir chegar de verdade a trabalhar com Erasmus. Depois de alguns problemas que eu tive na graduação, eu conheci o professor Rodrigo Mazzoleni. Ele é o meu orientador, né? Eu já tinha sido indicada pela coordenadora do curso para o Dr. Schwingel, mas o professor Schwingel tem trabalhos paralelos e ele não está com um foco tão grande assim em Erasmus, né? E daí eu fui conversar com o Rodrigo, ele me convidou para ir no laboratório dele, conhecer, saber se era isso realmente que eu queria e tudo mais. E eu falei, desde sempre, quero trabalhar com tubarão, quero trabalhar com raia.
Na verdade, com raia nem tanto, mas com tubarão sim. E meu sonho era trabalhar com tubarão grande, tubarão maco, tubarão branco, animais de grande porte, né? Mas o meu orientador, ele foi muito bom para mim, porque ele me colocou os pés no chão e falou: olha, não é assim, não, nem todo mundo começa lá de cima trabalhando com esses grandes tubarões e tal, é difícil o acesso e tudo mais. Ele me fez uma proposta. Você trabalha aqui no monitoramento do porto, você ganha rotina de laboratório, e depois, se você gostar, se você realmente quiser fazer isso da sua vida, daí eu começo a te liberar uns tubarões, umas raias para você analisar. Beleza. Comecei a trabalhar com o monitoramento do porto, a identificar as espécies que vinham e tudo mais. Vinha muito bagre, né? Essa na foto é a minha amiga Júlia e a Cláudia, que me ajudavam a fazer todo esse procedimento. A gente identificava, pesava tudo, né? E foi assim o começo. Eu não comecei já direto trabalhando com tubarão. Não foi tão fácil assim. Eu tive que passar por esse teste para saber se, né, eu aguentaria o tranco, digamos assim. Beleza, depois que eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso, o meu orientador decidiu que eu poderia começar assim a trabalhar com os tubarões e raias, né? Então ele me ofereceu alguns elasmobranquios de profundidade. Ele me ofereceu o Childerictosaurus squalus, o Galeus vincaronei, a Grugesiella dorsalífera e uma oportunidade que eu tive com a Bentobates, que é a raia cega. Então, esses foram as duas espécies de tubarão de profundidade que eu trabalhei, né, no laboratório. Aqui são algumas das raias que a gente também trabalhou. A Grugesiella é o tema do meu TCC. Eu sou apaixonada por ela, então eu sou meio suspeita para falar, né? Essa daqui também é uma raia de profundidade que eu trabalhei, que é a raia cega, Bentobates. E graças a essa oportunidade de ter topado trabalhar com qualquer coisa antes de tubarão, eu fui ganhando experiência, não só de laboratório, de campo e tudo mais, mas também a gente começou a produzir bastante material científico, né? Resumos para congresso. Então, esse primeiro na foto da esquerda foi o meu primeiro pôster. Eu estava muito nervosa, mas eu topei o desafio e falei, não, eu vou apresentar um trabalho, nem que seja sobre o Porto. Essa foto do lado é meu orientador, o Rodrigo, né? Esses foram 3 trabalhos que a gente apresentou no Colacmar, e o meu primeiro trabalho com elasmobranquios, né? Que foi com a Grugesiella. Foi o meu primeiro pôster e depois daí só tubarões e raias na minha vida. Então, esse daqui também foi no Sharks, foi outro pôster que eu apresentei sobre o Galeus, né? Aqui são os 3 trabalhos de pôster que a gente levou para o Sharks International, com esses tubarões de profundidade. Por conta desse trabalho, de todas essas quantidades de trabalho que a gente conseguiu levar para esse congresso, eu consegui ganhar ajuda estudantil para poder fazer essa viagem e ajudar nos custos. Então, é muito importante que vocês se envolvam no laboratório, nem que seja, sei lá, não seja da sua área, mas para que você ganhe experiência para você atingir seu objetivo, que é trabalhar com tubarões e raias. No Sharks, eu também tinha tomado uma decisão. Eu queria me desafiar pessoalmente, profissionalmente, se eu conseguiria apresentar um trabalho em inglês num congresso internacional. Então, mais uma vez, eu apresentei outros resultados da Grugesiella lá, fiz a apresentação oral, e essa foto do lado com o Dr. Otto foi quando ele me entregou o certificado de segundo lugar de melhor apresentação oral, que foi completamente uma surpresa, porque para mim eu tinha ido muito mal na apresentação. Mas, então, como alguns sabem, como a Lari falou, né, eu fui para a África do Sul. Então, e a África do Sul? Eu queria estagiar fora. Eu sempre quis ir para fora do país, desde criança e tudo mais.
mas eu comecei a pesquisar várias oportunidades na internet de como ir para fora, né? Então, eu fiz uma listinha aqui nesse slide de perguntas que eu deveria fazer para saber aonde que eu iria, né? Então, o que eu quero fazer? Que trabalho você quer fazer? Você quer trabalhar com metodologia letal? Você quer trabalhar com metodologia não letal? Qual é o melhor lugar? Esse qual é o melhor lugar vai depender das características pessoais suas. Se você gosta de uma cidade mais movimentada, se você gosta de uma cidade mais tranquila, isso tudo vai variar. Também tem a questão muito importante do preço, né? Então, quanto vai custar isso? Porque não são todos os estágios voluntários fora que são de graça, que tem bolsa. A maioria deles você paga para trabalhar, então é uma realidade, né? Que antes eu não conhecia tão bem. Se você vai conseguir concorrer a algum tipo de bolsa de estudo, né? Se tem oportunidade de bolsa de estudo. Repetir mais uma vez ali quanto vai custar. Se preciso de visto. Nossa, essa pergunta é muito importante. Se você vai para um lugar que precisa de visto, como os Estados Unidos, você tem que começar essa preparação muito antes. Como eu escolhi a África do Sul, eu não precisei de visto. Eu só precisava ter o meu passaporte regular e ir. Porque a África do Sul tem um acordo com o Brasil que você pode ficar até 3 meses na África do Sul sem visto. Então, isso é menos problema para você, menos gasto que você vai ter. Então, sempre tente optar por oportunidades que você vai acabar economizando de alguma forma. E uma pergunta que também sempre me fizeram: será que meu inglês é bom o suficiente para eu fazer uma oportunidade dessas fora? Então, eu vou falar mais para frente como foi. E a última pergunta: será que eu consigo ser selecionada? Algumas dessas oportunidades você precisa se inscrever e você vai concorrer à vaga com outras pessoas. Então, eles vão analisar seu currículo, eles vão analisar uma carta de motivação que você mandou para eles e tudo mais, para saber se você merece aquela vaga, né? Então, quando geralmente a gente analisa, né, as oportunidades que tem de estágio fora, a gente encontra essas fotos maravilhosas de trabalhos com alta tecnologia, alta estrutura, uma mega estrutura pronta para receber grandes pesquisadores e alunos e tudo mais. Mas a gente pergunta, será que realmente é fácil de conseguir trabalhar nesse lugar? Será que eu consigo uma oportunidade nesse lugar? Então, como que eu encontro uma oportunidade dessas na internet? Aqui eu coloquei esse print do Google para mostrar palavras-chave que você pode jogar no Google para encontrar oportunidades. Então, você coloca sempre em inglês, né, para facilitar as coisas, que geralmente essas oportunidades são divulgadas em inglês. Então, você coloca shark, que é o animal que você quer trabalhar, mais internship, que é estágio, né? Então, você dali já começa a aparecer uma lista de oportunidades junto com países, as datas e tudo mais. Daí aqui você também pode procurar por aquário, oportunidades de estágio em aquário. Então, essas são algumas formas de você pesquisar oportunidades de estágio fora. Eu vou mostrar agora, nas próximas imagens, alguns locais que eu conheço que têm oportunidade de estágio para trabalhar especificamente com tubarões e raias, né? Então, aqui vão os slides. Bom, a Universidade de Miami, né, tem o projeto Shark Tagging, que nem preciso falar, né? Eles têm uma estrutura maravilhosa para receber pessoas. Eles recebem desde alunos de graduação, alunos de ensino médio para fazer visitas e tudo mais. O Field School, né, que eles têm programas de uma semana para você ficar marcando tubarões e ter toda essa aprendizado de como lidar com animais vivos, né, e metodologias não letais.
Bimini, que é o sonho de consumo da maioria das pessoas que quer trabalhar com isso, né, com tubarões. Eles têm uma estrutura maravilhosa, criada pelo Dr. Gruber, que infelizmente faleceu. Tive a oportunidade de conhecer ele, uma grande pessoa, né? Então ele deixou esse legado maravilhoso que é esse instituto. O Marine Dynamics eu conheci lá na África do Sul. Eles ficam localizados em Gansbaai. Geralmente você encontra escrito Gansbaai, mas eu descobri, né, estando lá na África do Sul, que na verdade se chama Gansbaai. Então, é outra oportunidade maravilhosa. Eles têm uma estrutura maravilhosa. Lá você tem a oportunidade de fazer pesquisa aplicada com os tubarões, mas você também tem um programa lá que você pode trabalhar com os mergulhos de gaiola, dando a educação ambiental e tudo mais, antes de realizar o mergulho. Então, são várias oportunidades que você pode ter de ver tubarões brancos. O White Shark Africa, eles são de Mossel Bay, na cidade que eu fiz o meu estágio. Eles são um instituto parceiro do instituto que eu fui. Eles também têm uma casa que você pode ficar e tudo mais com os outros estagiários, é super legal, e o pessoal que trabalha lá é incrível. Essa oportunidade aqui dos sonhos também, que é em Honduras, para trabalhar com tubarão-baleia, né? Então, essa é outra oportunidade. O Pelágios é no México. Eles também têm uma estrutura incrível. Eles começaram, acho que recentemente, a receber estagiários, mas todas essas informações e tal, vocês encontram no site de cada instituto, de cada organização. Bom, e finalmente eu encontrei a Oceans Research, né, que foi o instituto escolhido para eu fazer o meu estágio. A Oceans Research tem uma parceria com esse African Campus, que é onde você fica morando enquanto você está fazendo seu estágio. E estão localizados na cidade de Mossel Bay. Bom, quando você entra no site, por exemplo, do African Campus, lá você tem a descrição completa dos projetos que você pode trabalhar, das atividades que você vai realizar, a estrutura do programa, que dia começa, que dia termina, qual é a rotina de trabalho, se é de segunda a sexta, se pode trabalhar no final de semana, e o que você vai ganhar de informação adicional. E daí começa uma parte dos preços, que lá na África do Sul, pelo menos ano passado, mudava de acordo com a época do ano. Existe a baixa temporada, que é quando ainda tem tubarões brancos, mas não são os tubarões brancos que fazem aqueles saltos enormes para fora da água e tudo mais, e daí é um pouco mais barato. E tem a época que é a alta temporada, que é onde os preços são mais caros e tudo mais, que é onde a galera prefere ir para ver os tubarões brancos saltarem. Então, todas essas informações você pode ler, sempre tem a descrição completa no site quando você procura, e depois que você viu toda essa lista do preço, da época do ano, o que está incluso, que é muito importante você ver o que está incluso no programa, né? Você vai para a application, que é a parte de preencher o formulário de aplicação. Então, agora, como é que eu faço, né, para fazer essa aplicação? Eles têm, pelo menos, o African Campus, eu estou dando a minha experiência, né, de como foi, mas a maioria dos sites é semelhante à estrutura da aplicação, né, do formulário de aplicação. Então, quando você vai fazer a sua inscrição no programa, você tem que ver se você já tem que depositar um dinheiro antes, se você tem que depositar o dinheiro depois que você faz a aplicação e eles te aprovam, né? Depende muito.
é meio ainda difícil fazer pagamentos para a África do Sul, então você tem que conversar muito bem, trocar uns e-mails com o pessoal do African Campus e da Oceans Research para saber qual é a melhor estratégia para você para realizar o pagamento. Porque eu tive problemas no meu pagamento e eu tive que levar o dinheiro em espécie comigo na viagem, o que é um pouco perigoso e tudo mais. Então, eu tive que tomar um cuidado redobrado e foi um acordo que eu consegui chegar para garantir que eu realmente ia e que eu iria pagar, né, o estágio. Então, aqui são algumas das coisas que você preenche, né, qual ano que você vai, de que mês você vai querer ir, a duração que você quer ficar. Você pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Não sei se dá para ficar 1 ano agora, não lembro. Mas você tem como ficar bastante tempo lá por alguns meses, né? Você pode ser vinculado a alguma universidade, mas você também não precisa ser da área. Se você só tem interesse de adquirir aquela experiência, você pode se inscrever também, não tem problema algum, né? Aqui uma parte que tem no formulário, que se um dia vocês forem se inscrever para a Oceans Research, coloquem meu nomezinho como indicação, né? E depois você é só submeter o seu formulário de aplicação. Então, o que eu fiz lá na África do Sul, né? Aqui, alguns dos projetos que eu participei, desde tubarão branco, baleia jubarte, golfinhos, focas, tubarões bentônicos, né? Fisiologia de estresse, a gente ajudou no estudo de um mestrado de um aluno deles, que você pode também tentar fazer seu TCC lá, você submete um projeto, faz um acordo entre a sua universidade e a Oceans Research, e você pode usar os dados do seu estágio para fazer seu TCC, para fazer seu mestrado e tudo mais, é só questão de conversar. Também trabalhei na parte de avaliação de comunidades entre marés, dos crustáceos, de moluscos e tudo mais, manutenção de aquário, e a gente também teve a oportunidade de fazer um curso de comunicação científica. Então, aqui, né, a gente geralmente acha que quando vai trabalhar com golfinhos, vai ficar nadando com os golfinhos, né, e tudo mais, mas na verdade você fica num farol tentando encontrar os golfinhos nadando em grupo e anotar quantos são, quantos tem e tudo mais, e você fica horas e horas lá. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz relacionadas a golfinhos, baleias e focas, que a gente também anotava quando passava. Esse daqui foi um animal que a gente foi acionado para avaliar, né? É uma baleia de Bride que encalhou numa praia próxima de Muscle Bay e a gente foi com a equipe todo mundo lá para avaliar, tirar as medidas, analisar se a gente conseguiria fazer a necrópsia. Mas como essa baleia estava muito próxima da água e próxima das rochas, a água, quando vinha, jogava o animal para cima e movimentava demais, o que dificultou e impossibilitou a necrópsia. Mas a gente lá tirou medidas, tirou tecido de músculo e tudo mais, e a causa que a bióloga-chefe que nos acompanha acredita que levou à morte desse animal foi um atropelamento, né, uma batida de alguma embarcação que quebrou uma parte da maxila do animal, né. E, bom, a gente também trabalhou com o aquário, né, cuidando dos animais do aquário, buscando o alimento para os animais do aquário, né, que a praia fica bem do lado, então você ia lá, coletava os camarões, você aprendia a pescar os camarões para dar de alimento para os outros animais e tudo mais. E eles têm 2 tubarões nesse tanque, né, e são 2 fêmeas, se eu não me engano, elas são incríveis, são totalmente dóceis, né, e eu tive a oportunidade de nadar com elas, né, porque quando você vai no aquário trabalhar nessa atividade que você tem no seu dia a dia, né, na sua rotina, eu tinha que lavar os vidros, entrar no tanque, mergulhar com os tubarões e lavar os vidros. Então, eu vou rodar um vídeo. Opa, deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Deixa eu ver se vai rodar minha cara, né? Com a máscara. Não sei se vai rodar, mas depois
eu tento. Deixa eu ver. Não tá indo, mas depois eu mostro para vocês como é nadar com os tubarões. Essa daqui é as viagens que a gente faz para fazer a captura desses animais. Então, você aprende a manusear um molinete, a montar seu equipamento de pesca e você faz a pesca do animal. Sim, você aprende a pescar o animal, né, para fazer a marcação, para fazer a biometria, para coletar parasitas e tudo mais. Então, né, esse foi um outro trabalho que a gente fez e é a mesma espécie que está no aquário. Esse daqui é o tubarão pijama, que ele se tornou um dos meus preferidos, assim, da vida. Ele é muito fofo, ele é super carismático, ele tem um sorrisinho diferenciado, e quando ele fica estressado, ele faz essa bolinha da primeira imagem, ele vira uma bolinha, que é a estratégia que ele usa contra predadores e tudo mais. E os dentinhos dele ali, bem pequeno e tudo mais. Daí a gente faz o trabalho da biometria, né, de medir os animais, de ver se é macho, se é fêmea e tudo mais. Aqui a gente também, né, esse daqui é o tubarão leopardo, ele é lindo demais, a pele dele é literalmente a mesma estampa que tem de um leopardo, e esse daqui era outro vídeo, vamos ver se eu consigo reproduzir esse vídeo. Cadê? Opa! Cadê? Não estou conseguindo reproduzir o vídeo. Vamos ver, autoplay. Não está indo, tá? Eu tenho todos esses vídeos salvos e depois eu posso disponibilizar para exibir. Aqui já é o trabalho que a gente realiza com os tubarões brancos. Essa é a minha amiga Phoebe, minha companheira de trabalho, de tudo lá. Nós viramos amigas muito próximas, e essa é uma outra coisa boa. Você conhece pessoas de outros países, ela é da Inglaterra, e foi incrível. Então, a primeira parte das saídas para procurar tubarões brancos era jogar essa isca, que é uma cabeça de atum. E aqui, a Ingrid, essa é uma das minhas maiores felicidades, né? Que é ter um tubarão batizado com meu nome. A gente ficou 2 semanas com os tubarões brancos, assim, desapareceram da África do Sul, em todos os lugares, ninguém sabia o que estava acontecendo, e eu fiquei muito doente, eu fiquei muito triste, tipo, eu tinha ido lá para ver tubarões brancos, e eu não ia ver tubarões brancos, então foi bem difícil, né? Mas depois eles começaram a aparecer, e como a bióloga-chefe sabia o quanto eu queria ver um tubarão branco e a conexão que eu tive com esse animal, que era muito bizarro, eu falava, Ingrid, vem para essa parte aqui do barco, a gente precisa tirar uma foto da sua barbatana, por favor. E ela vinha, cara, era incrível, é uma coisa que eu não sei explicar, só quem estava lá soube ver que é verdade. Enfim, a Ingrid, mais uma vez, maravilhosa, saltando. Eles, nessa época do ano, eles não saltam tão alto, mas ainda saltavam. Então, a Ingrid foi batizada com meu nome. Inclusive, a gente tem a mesma pintinha do mesmo lado do corpo, que a gente tem uma pinta preta aqui do lado do corpo. E daí, a gente usava essa técnica de colocar uma GoPro acoplada nesse material para mergulhar e obter imagens, né? Se é macho, se é fêmea, a gente analisa todos esses materiais depois para fazer preencher a ficha do animal, né? E aqui a pintinha da Ingrid, né? Maravilhosa, igual a minha. Foi uma experiência incrível, ela é um animal incrível. Eu também não sei se vai tocar esse daqui, acho que não sei porque que não está tocando. Esse daqui seria um vídeo mostrando várias imagens da Ingrid, mas tem no canal do Projeto Tubarão, é só vocês acessarem no YouTube o Projeto Tubarão, que vai ter os vídeos lá. Então, essa foi minha experiência na África do Sul, foi incrível, a equipe toda dava um suporte muito bom, eu aprendi várias coisas, eu não tenho mais tantos registros assim, porque eu perdi meu celular, deu perda total, quando eu fiz o mergulho de gaiola, então eu perdi todas as fotos, eu tenho essas fotos e imagens que meus amigos me mandaram, que eu tirei com a minha outra câmera, então eu perdi quase tudo da viagem.
Mas, enfim. E opções no Brasil, né? É muito difícil a gente encontrar ainda no Brasil locais que tenham uma estrutura como esses outros países, que ofereçam esse mesmo tipo de oportunidade, né? De trabalhar com os animais vivos, fazer marcação e tudo mais. Mas, assim, eu coloquei aqui algumas instituições que vocês poderiam dar uma chance, apesar de vocês quererem trabalhar com tubarões e raias, que eu acho importante vocês terem a experiência de viver, mesmo que não seja o animal que você queira. Então, aqui eu coloquei o Instituto Australis, né, que ele é mais voltado para cetáceos, o Instituto Baleia Jubarte, o projeto Golfinho Rotador, em Noronha, que deve ser maravilhosa a oportunidade, né, de trabalhar lá. O Projeto Tamar, em algumas sedes do Projeto Tamar, se eu não me engano, lá, principalmente na Praia do Forte, tem tubarões, então talvez você consiga já ter uma oportunidade de trabalhar com tubarões lá. O R3 Animal e o PMP são dois projetos incríveis, né? O PMP tem desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, você vai aprender várias técnicas de necrópsia de animais e tudo mais, e são oportunidades importantes que vocês têm que testar para saber se é isso que você realmente quer. Então, tem bons institutos para fazer pesquisa e fazer esse tipo de estágio aqui no Brasil também. E o que eu estou fazendo agora, né? Eu coloquei esse GIF dessas raias maravilhosas nadando em cardume, e é a espécie que eu estou trabalhando agora, né? Eu e a doutora Natasha Wozniak, que é da Universidade Federal do Paraná, ela é minha coordenadora desse projeto. A gente está usando animais que são provenientes da pesca artesanal, para analisar como é que está a saúde desses animais, o que está acontecendo e tudo mais, porque aqui em Balneário Camboriú não tinha um trabalho voltado para elasmobranquios. Então, eu aproveitei essa oportunidade de acesso que eu tive, de acesso que os pescadores me forneceram, né, para trabalhar com esses animais. Então, aqui é uma das raias que a gente tirou esses tempos, outra fotinho dela maravilhosa. Aqui, esse daqui é um machinho, e essa mão é de um dos pescadores que estava me ajudando. Eles sempre, quando podem, me ajudam, né? Porque no momento, com essa pandemia e tudo mais, eu estou trabalhando lá com eles, tomando todas as precauções, mas eu trabalho sozinha. Eu conto com a ajuda dos curiosos que geralmente estão na praia e me ajudam, às vezes, a segurar, me alcançar um material, colocar uma água num balde, pegar água lá no mar para mim. E esse é o pescador. Ele se tornou um grande amigo meu, o Baltazar. Ele é incrível e me cedeu essa oportunidade de trabalhar com eles. A gente construiu uma relação que demorou, né, para ele confiar em mim, né, e tudo mais, porque é normal que desconfiem, sempre tem alguns, infelizmente, né, tem poucas pessoas que gostam de prejudicar os pescadores porque não entendem como é a realidade deles. Antigamente, eu nunca imaginava que trabalharia com pesca, principalmente pesca artesanal, porque eu era completamente contra, eu era contra. E eu não entendia a realidade deles, e só depois que eu comecei a conviver com eles, eu entendi a realidade deles, e hoje em dia a gente tem uma relação muito boa de amizade. Então, eu tive a ajuda do biólogo Alexandre Rodrigues de São Paulo, que trabalha já com a raia ticonha há muito tempo, né? Então ele me deu várias dicas. Essa é uma bolsa que a gente usa, coloca um animal ali dentro e levanta e usa aquela balança ali do fundo para pesar o animal, né? Esse daqui é meu amigo Giovanni, que ele trabalha ali na frente da praia e ele pôde vir um dia me ajudar, né, a medir as raias, a segurar elas. Então é o jeito que eu trabalho, assim, jogada na areia, né? E essas aqui são duas veterinárias que são minhas grandes amigas, que estão se tornando minhas grandes amigas, minhas parceiras. Apesar de elas não trabalharem com tubarões e raias,
eu acho importante a gente oferecer essas oportunidades que a gente tem para médicos veterinários aprenderem a trabalhar também com peixes, né? Eu sei que não ensinam tanto essa área na faculdade de medicina veterinária e a gente precisa muito unir esses profissionais com biólogos, zootecnistas e tudo mais. Então, essas duas veterinárias se voluntariaram para trabalhar no Projeto Tubarão e me ajudam a coletar amostras de sangue desses animais. Aqui é a Bruna, na foto anterior tinha a Madi e a Bruna, e aqui a Bruna coletando raia de maticonha. Isso foi na quarta-feira passada. Eu queria muito tocar esse vídeo, mas não está carregando. Depois eu vejo o que aconteceu. Mas todos esses animais que são capturados na pesca artesanal, depois que a gente faz toda a parte de biometria e tudo mais, anota o máximo de informação possível desses animais, a gente devolve eles para o mar, né, numa soltura compensatória, e os pescadores sempre me ajudam. Eles são maravilhosos, eles sabem. Eu já contei para eles um pouco da minha paixão por esses animais, então hoje em dia eles enxergam esses animais de uma forma diferente. Graças a Deus eles se sensibilizaram e hoje em dia eles também gostam delas, ficam super felizes quando chegam raia, vêm falando, Ingrid, vem correndo, traz a bacia para pegar elas, e quando vem muitas, eles mesmos soltam e eu fico só com um N amostral específico para trabalhar, né? Porque eu não consigo dar conta de muitas raias ao mesmo tempo, então eu trabalho com um número reduzido e o restante eles soltam para mim. Então, aqui mais uma vez o Baltazar soltando uma ticonha, né? Ele me ajuda demais, todos os pescadores me ajudam demais, e esse projeto não estaria acontecendo se não fosse essa parceria que a gente criou e tudo mais. E todas essas experiências que eu contei para vocês, eu tive que correr atrás para conseguir trabalhar com tubarões e raias, que era meu sonho. Às vezes você não vai conseguir trabalhar de cara com um tubarão maco, por exemplo, um grande tubarão pelágico, oceânico e tudo mais. Mas você pode começar trabalhando com um tubarão pequenininho, né, com tubarão de profundidade. Você pode trabalhar com coleção de museu. A gente tem aqui na Univale um museu oceanográfico. Se você entra em contato com eles e oferece uma proposta, eu acredito que com certeza eles vão ajudar, eles já me ajudaram no meu TCC, o pessoal da equipe do Museu Oceanográfico é muito solícita, então, assim, quando você não tem uma oportunidade, não cai, porque não vai cair no nosso pé aquela oportunidade, então a gente tem que correr atrás e fazer por onde, né? Então, sempre corram atrás do que vocês querem, se vocês querem eu acredito que vocês vão conseguir. Eu estou disposta a dar dicas para vocês que precisarem. Eu ainda estou na graduação, né? Eu ainda tenho mais um ano de faculdade para fazer, então vocês têm que usar esse tempo da graduação para fazer o máximo de coisas possíveis dentro da realidade de vocês. Se você mora no interior e não tem mar, por exemplo, você pode trabalhar com revisão bibliográfica. Você não vai estar deixando de trabalhar com aqueles animais só porque você só está trabalhando com livros. Você está tendo um contato, você vai ter um conhecimento teórico muito bom. Então, aos poucos, você vai conseguindo as oportunidades. Então, é isso. Eu agradeço muito ao Egeias por ter me convidado, principalmente a Larissa, né, que ela já me acompanha há um tempo, né, a gente fez curso juntos sobre tubarões aí em Curitiba, então eu agradeço muito, muito, muito a todos que estão assistindo, que estão comentando, e esse é o Instagram do Projeto Tubarão, tem o canal no Projeto Tubarão e tem o meu e-mail pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem pelo Instagram do Projeto Tubarão, que conforme eu conseguir, eu vou respondendo vocês. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Só tenho a agradecer por poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e espero que eu consiga dar um pouco de
esperança para vocês, que no final das contas, por mais que demore, por mais que várias coisas ruins aconteçam, o importante é que vocês sempre tentem manter o amor pelos animais que vocês sentem como objetivo. Se você ama esses animais e você quer estudar com eles, crie suas oportunidades para trabalhar com eles. Se na sua universidade não tem uma pessoa que possa te orientar, tenta um professor da área de zoologia, por mais que não seja a área de trabalho dele, ele já tem um conhecimento sobre peixes básico, ele pode te orientar. Então, você tem que se adaptar com o que você tem e sempre pedir ajuda, né? Quando puder, entre em contato, crie uma rede de amizades, né? Participe de congressos, né? Sempre que puder, né? Participe de congressos, conheça as pessoas, não tenha vergonha de pedir ajuda. Então, é isso que eu tenho para dizer. Acho que é isso. Muito bom, Ingrid, muito obrigada pela palestra, foi uma honra, né, para mim especialmente, assim, ir para o evento, ter você aqui, e eu sou até suspeita para falar, né, porque como você mesmo falou, eu já, tipo, gosto bastante desse tema, já fizemos cursos juntas e tal, mas vamos ver, então, perguntas, né, que foram feitas pelos ouvintes nesse meio tempo. Então, você pagou para estagiar lá fora? Quanto mais ou menos foi isso? Olha, como eu mostrei ali no. Eu tô olhando para cima porque eu tô olhando o monitor, tá? Mas assim, eu mostrei ali o valor que eles cobram. Na época eu paguei 2.200 euros, né? Já estava incluso a hospedagem por um mês, 3 refeições por dia, o valor do estágio. É por isso que eu falei, você tem que entrar no site e ver quanto custa, né? Porque tem, por exemplo, oportunidades nos Estados Unidos que é mais ou menos esse valor de 2.200 euros, 2.300 dólares, que é para uma semana. Então, se você pode, né, pagar esse valor em um mês, por que não ficar um mês, sabe? Tira um mês das férias e faz. Então, com as passagens, com o seguro de vida, que eu acho essencial você fazer, porque você está indo, de certa forma ou não, trabalhar com animais que têm um certo risco, né? Você vai embarcar e tudo mais. Então, no total, eu gastei, acredito que em torno de 18, 19 mil reais para ficar um mês, com tudo incluso, né? Então, e também contando o dinheiro que eu levei para comprar presente para os meus amigos e tudo mais, deu mais ou menos esse valor para ficar um mês lá na África do Sul, com tudo, né? E no meu canal eu tenho um vídeo explicando cada detalhe. Perfeito. A Carol perguntou se você foi bem recebida lá ou se você teve algum problema relacionado à xenofobia ou alguma coisa assim. Não, muito pelo contrário. O pessoal da África do Sul são as melhores pessoas desse mundo. Eles ficavam super felizes de saber que eu era do Brasil. Eles pensavam, meu Deus, você atravessou o oceano para vir para cá. Nossa, tipo, ficavam muito felizes. Eles gostavam muito. E então é uma troca muito boa lá, assim. Desde as pessoas que me atenderam no aeroporto, as pessoas que eu convivi indo em lojas e tudo mais, sempre me tratavam muito bem e não tinha nenhum tipo de preconceito, assim. Ainda mais que lá eles já recebem estagiários de vários lugares do país. Então, eu, pelo menos, não tive problema com ninguém que trabalhou comigo. Éramos em 5, era uma da Noruega, uma da Inglaterra, um dos Estados Unidos, uma sul-africana e eu do Brasil. Então, todos eles me receberam super bem e ficaram muito animados de ter uma pessoa do Brasil lá. Massa. Próxima pergunta. Maria Luísa perguntou em que momento do curso você acha que seria mais interessante fazer esse tipo de intercâmbio? Olha, eu acredito que depois de você já ter feito a disciplina de zoologia de vertebrados, assim. Mas acredito que vai muito do momento. Se você sente que
é aquele momento, se você tem dinheiro naquele momento, se você tem a opção de trancar seu curso, faz no momento que você achar melhor, porque os conhecimentos que você vai aprender durante essa oportunidade só vão ser somados com o que você vai aprender na faculdade. Então, eu estava no 8º período, né? Eu deveria ter me formado ano passado, mas enfim, eu fiz assim, quando eu já tinha quase completado toda a faculdade. E eu fiz esse estágio porque eu estava querendo desistir de trabalhar com esses animais. Então, varia muito de como você está pronto, se você já tem o recurso para ir e tudo mais, mas vai de você. Perfeito. A Carol perguntou de novo se é mais fácil trabalhar com tubarões ou raias. Olha, pela experiência que eu estou tendo agora com as raias de conha, e comparado com a pouca experiência que eu tive, né, com animais vivos, tubarões vivos, é mais fácil trabalhar com tubarão. As raias, elas são um pouquinho mais revoltadas, assim, e a ticonha você tem que tomar bastante cuidado, porque ela tem o esporão, então você tem que estar sempre alerta. E é isso, é um pouco mais fácil com tubarões. A Maísa perguntou qual foi sua maior dificuldade em estagiar em outro país. Cara, a minha maior dificuldade foi voltar. Foi voltar, eu não queria voltar, era o sonho da minha vida. Você, nesse tipo de oportunidade, você acorda se sentindo um pesquisador, vivendo seus sonhos, trabalhando com o que você gosta, você tem uma recepção maravilhosa, você vai à tarde de novo trabalhar e você trabalha com o que você gosta. Então, para mim, o que foi difícil mesmo foi voltar, porque de resto lá, tudo você se ajeita, pelo menos o pessoal da Oceans Research, eles me trataram super bem, eu não tive quase nada de problema, assim, nada de problema. Então, a maior dificuldade foi voltar para o Brasil e voltar para a realidade, né? Justíssimo. A Carol perguntou como que era a sua rotina no estágio, né? Quanto tempo você trabalhava? Então, a gente trabalhava de manhã, né? Às vezes a gente começava às 7h, 7h30 da manhã, a gente trabalhava até o meio-dia, a gente chegava em casa meio-dia e já tinha o almoço pronto, a gente tinha mais 1h30 de descanso, ali até mais 1h30, e 2h, 1h30, a gente já estava saindo para trabalhar de novo e a gente trabalhava até às 6h. Então, são, acho que 8 horas por dia, não sou boa de conta, mas eu acho que eram 8 horas por dia, todos os dias. E de manhã você trabalhava em um projeto e à tarde em outro projeto. Às vezes você trabalhava no mesmo projeto o dia todo, mas eles sempre tentam intercalar. Um grupo faz isso, tal horário, e outro grupo faz isso, tal horário. Entendi. Mais uma pergunta, então, como que os veterinários podem trabalhar com animais marinhos? Cara, eu não sou veterinária, né? Mas o que eu estou tentando fazer é dar oportunidades para que veterinários, né, trabalhem com elasmos da mesma forma que biólogos. Veterinários podem trabalhar em aquários com animais sob cuidados humanos, mas também podem trabalhar indo a campo e tudo mais, como é o caso dessas veterinárias que estão fazendo esse trabalho voluntário para me ajudar. Mas eu não sei a fundo, outras formas de veterinária, mas acredito que a maior forma é trabalhando em aquários, né? Perfeito. Perguntaram também qual é o seu canal, o Edson perguntou. É Projeto Tubarão. Se você escrever só Projeto Tubarão, já vai aparecer ali a mandíbula da minha tatuagem, o logo. E é isso, Projeto Tubarão. Também tem todos os links no Instagram, que também é Projeto Tubarão. Perfeito. Então, Ingrid, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma ótima palestra. Não sei se vai falar alguma coisa. Não, eu só quero agradecer de novo pela oportunidade. Muito obrigada por ter me chamado, por ter lembrado de mim, né?
Agradeço demais a todos que assistiram, que participaram, e é isso. Espero que eu tenha ajudado alguém, né? Não sei. Ai, com certeza. Pelo menos você já me ajudou pra caramba. Então agora a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Tchau, galera!